Qual que é os bastidores da nutrição dentro de um clube de futebol? Que o torcedor, assim, nem imagina. Por exemplo, a gente fazia, né, em dias de jogos, normalmente a equipe vai pro hotel, né? Agora na Série A... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos aqui diretamente do Central Studios para mais um episódio do InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Andréa Schuss, que é nutricionista. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, é um prazer. O prazer é meu, porque ela já foi minha nutricionista, já cuidou de mim de um dos momentos mais importantes da minha vida esportiva, que foi quando eu fiz o Brasil Ride e deu tudo certo, foi maravilhoso. Até hoje sigo muita coisa do que você me ensinou. Bacana. E a gente vai iniciar aqui esse episódio número 66 do InformaCast, agradecendo primeiramente aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, Instituto Rafael Fittipaldi, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada e aos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farma Pele Cuiabá e Café Três Corações. E vamos iniciar também. Lembrando, o pessoal que está ao vivo aí no Instagram, comente Eu Quero Café Três Corações para estar concorrendo aqui um kit de vários produtos lá do Café Três Corações. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram. É só entrar lá na bio, clicar no link, entrar no YouTube, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar os nossos conteúdos. Tem muita coisa legal lá. Já são 65 convidados. Hoje o André aqui é o 66 e a gente vai seguindo aqui com a ajuda de Deus. Andréa, que é especialista em fisiologia, nutrição esportiva, atua na clínica Ictus, é nutricionista até pouco tempo atrás do time do Cuiabá e está fazendo doutorado na UF, né, Andréa? No programa de Ciência e Saúde da Medicina, né? Pesquisando metabolismo, bioquímica, longevidade, emagrecimento para mulheres obesas. Exatamente. É isso? É uma honra te receber aqui, Andréa, pela amizade que a gente tem, pelo profissionalismo, uma profissional de tão alto gabarito está aqui com a gente compartilhando um pouco dos seus conhecimentos. Muito obrigado. E antes da gente entrar na parte científica da coisa, assim, eu gosto de começar conhecendo a história das pessoas, né? De onde você veio? Como começou a sua relação com a área da saúde? Eu vim de Porto Alegre, né? Eu sou gaúcha e já estou aqui em Cuiabá há algum tempo, né? Então, a minha primeira formação é como bióloga. E eu trabalhei durante muitos anos. Eu não sabia, essa é nova pra mim. Eu trabalhei como muitos anos como bióloga, né? Trabalhando na área ambiental mesmo, né? Trabalhava com mamíferos. Mas eu sempre tive uma relação do lado da saúde, da biologia. Porque assim como a nutrição, a biologia, ela tem vários ramos, né? Então, eu trabalhava na área ambiental, mas eu dava aula de genética, dava aula de biologia celular, tinha uma relação envolvida aí com palestras, com estudos. Que isso legal. Lá. Aí depois Você é nascida em Porto Alegre? Eu sou nascida em Porto Alegre. Como que chama quem nasce em Porto Alegre? Gaúcha. Só gaúcha? Não tem uma? Tem uma apelidinha aí. Não tem. Você que não quer falar. Eu acho que tem, não tem? Não. Tem sim. Tá bom, depois eu vou pesquisar, vou soltar aqui. Eu só não tenho sotaque, mas o coração tá lá. Tá lá? Sou muito grata. Minha família é toda de lá. Sou muito grata ao estado que me recebeu, né? Me abriu portas, mas meu coração tá lá. E assim, você falou que por conta dos seus filhos e tal, você decidiu ser nutricionista, abandonou a e aí biologia. Assim, eu comecei, né, a fazer a faculdade, ainda trabalhava como bióloga. Eu entrei na faculdade sabendo o que eu queria depois da pós-fisiologia, né, que foi uma pós-fisiologia dentro do esporte. Então, eu fui mesmo só para ter conhecimento, só para aprender. E aí, eu me apaixonei. E aí, eu falei, não, vou fazer nutrição e eu quero nutrição esportiva. Então, eu já entrei ali sabendo o que eu queria. E fui construindo esse processo dentro da graduação. Aí, eu terminei a pós de fisiologia e fiz outra pós de nutrição esportiva.
qual que foi, assim, os desafios nesse caminho aí de se tornar especialista em fisiologia e nutrição esportiva? É difícil, porque, primeiro assim, manter uma graduação trabalhando é difícil. Então, eu viajava, eu passava uma semana fora. Então, eu tinha que fazer vários acordos, né, com os professores. Eu tive muita sorte porque a minha turma, ela foi muito colaborativa, assim, né? Então, às vezes, a gente conseguia trocar a data de prova para eu não perder a prova, não ficar de recuperação, porque às vezes eu não podia estar lá, porque eu precisava estar em campo. Muita coisa né? colaborou. Muita coisa colaborou. Eu prestava serviço para uma empresa de São Paulo, né? E tudo isso foi contribuindo, então, para que eu me dedicasse mais, porque eu tinha várias pessoas contribuindo para isso, né? Então foi difícil relembrar, né, várias coisas como... Porque você voltou à vida de estudante universitário, exatamente. Né? Então, assim, as relações de bioquímica, de fisiologia, que é a base da nutrição esportiva realmente efetiva, né? Então... Pulou algumas matérias? Eu fiz aproveitamento de matérias por conta da biologia. Então, eu entrei no 4º semestre. Eu terminei a nutrição um ano antes. É um curso de 4 anos. Eu terminei com 3. Você chegou nesse lá meio já tempo, sentando na janela, garela grilada. Mais ou menos isso. Era a pessoa mais velha da turma, né? Normal. E o que mais te marcou nessa trajetória? Assim, algum momento que mudou sua visão sobre a nutrição? Foi quando você começa... Assim, por mais que eu soubesse o que eu queria, né? Que era a nutrição esportiva... quando eu estive em estágio hospitalar, por exemplo, né, que a gente teve no Hospital do Câncer, eu fiz alguns trabalhos lá, meu coração balançou um pouquinho, né, de realmente, né, não só dedicar o seu tempo, mas o seu conhecimento, o seu trabalho, porque o processo é diferente, né. Então, o que eu aprendi na graduação e o que eu aprendi no processo de construção de ser nutricionista, que é muito mais do que prescrever alimentos, mas é um relacionamento com pessoas, seja a área que você se envolver, né? Então, a área hospitalar você se envolve, tem um relacionamento com essas pessoas, na área clínica também, na nutrição esportiva também. Então, se a gente não tiver um relacionamento com a pessoa, de você ouvi-la muito mais do que falar... que é outro ser humano ali, né? Exatamente. Não é só um cliente, um paciente. Exato, não é só alguém que vai ali, paga a sua consulta, tem uma resposta, né? Ou algo num papel e você resolve todos os problemas, que também não é verdade, né? E o estar acompanhando essa pessoa. Então, algo que a nutrição clínica e a nutrição esportiva te proporciona é você acompanhar a pessoa, né? Então, por exemplo, você estava na sua preparação, a gente teve esse acompanhamento várias vezes, né? Então, a gente fica sabendo fora do consultório o que está acontecendo, como é os treinos, né? Suas respostas ao longo do final de semana. Então, tudo isso importa para que a gente tenha um resultado positivo. Top. Por isso que você é essa profissional aí que nego sai no tapa para conseguir um horário. Você já atendeu desde atletas até pacientes com obesidade, né? Sim. O que essa variedade assim, te ensina, assim, te ensinou sobre comportamento e saúde? Na verdade, eu achei que eu ia trabalhar única e exclusivamente com atletas de alto rendimento, né? Então, assim, a minha ida pro Cuiabá, né, porque eu me formei em dezembro, em fevereiro eu estava trabalhando no profissional do Cuiabá. E ela me ensinou que o alto rendimento ela não é algo comum e não é para todos, né? E automaticamente, quando a Ictus teve a sua clínica nova, né, e eu recebi o convite de trabalhar lá, o meu nicho mudou. Então, eu comecei a ter um outro olhar em relação à nutrição, né, em relação a esse processo pandêmico que a gente vive hoje com a obesidade, né, um problema de saúde pública, né? Inclusive, essa semana está sendo discutido várias questões em relação às políticas públicas em relação à obesidade. Então, não é somente um processo metabólico. A gente consegue explicar o porquê dessa relação metabólica, mas não é só isso. Né? Então, existe uma relação comportamental, existe uma relação indivíduo, e tudo isso precisa ser olhado em consultório, para que a gente tenha uma resposta. Então, todas essas informações, né, elas me assustaram no primeiro momento,
né? Mas foi um desafio, né, essa transição. Quando eu fiz o meu mestrado, ele foi na educação física, bem voltado mesmo para atleta, né? Eu trabalhei com atleta de alto rendimento, de corrida, e eu queria o desafio de fazer o doutorado dentro da obesidade. Isso era algo que eu queria muito trabalhar. Né? Eu queria trabalhar todo esse processo de circuitos que ocorrem em relação à obesidade. Porque é uma coisa muito complexa, além da parte estética, né? Da parte emocional da pessoa. Tem muita coisa envolvida, metabolismos, né? Fisiologia e um monte de coisa que às vezes a pessoa acha que é só ir lá aplicar um monjarinho da vida e tá tudo bem, né? Exato. E essa é uma ideia... O que você acha desse negócio aí novo, dessas canetas aí? Porque, pelo que eu conheço você bem aí, não sei não, se né? Ozempic, Monjaro, porque assim, virou uma febre, a galera tá comprando, tá tomando. Tem pessoas que têm resultados positivos, sim, tem pessoas que não, né? Começa a ter mais colaterais do que benefícios, enfim. O que você acha sobre essa epidemia de canetas aí, emagrecedoras? Quando a gente fala no tratamento de obesidade, e quando a gente fala em obesidade, nós estamos falando numa MC acima de 30, numa circunferência acima de 102 para homens, mulheres 88, né? Relação cintura-quadril? Cintura-quadril, isso, né? Hoje saiu... A gente tem desde o início do ano aí... Um novo olhar para diagnóstico de obesidade, né? Durante muito tempo a gente trabalhou somente com EMC, né? Então saiu um artigo na Lancet, que é uma revista científica bem conceituada, né? E veio os novos parâmetros aí para avaliação. Populacional ou individual? Populacional. IMC ficou para trás. A gente não exclui mais IMC, mas é um conjunto de informações. O IMC é uma ferramenta, exato, mas já não tão atual. Não tão atual, né? Porque antigamente a gente pegava pessoas com IMC alto, mas exames bioquímicos, tudo certo, né? Levemente alterado ali, aí a gente ouvia as pessoas dizendo que estava tudo bem. Era característica daquele indivíduo, né? Exato. Biotipo e tudo mais. Exato. Hoje, o que a gente tem? Que isso não é uma verdade, mas a gente também tem pessoas que estão com MC eutrófico adequado. E estão mal. Metabolicamente estão mal. Por quê? Porque a circunferência ela está sinalizando que a médio a longo prazo ela é um risco metabólico. Né? E quando a gente fala risco metabólico, nós estamos associando diversas doenças, como pressão alta, diabetes, né? Esteatose hepática, que até há pouco tempo era conhecido como gordura no fígado. Então, risco cardiológicos, né? Então, a gente tem uma... Por conta de LDL, HDL. Exatamente. Então, a gente tem uma série de processos metabólicos envolvidos. E toda essa circuitaria está relacionada ali. Sono, a qualidade do que eu como, a quantidade do que eu como, o horário onde eu como, né? Então, tudo isso está envolvido aí nesse aspecto obesidade. E aí, sem falar em que nós vivemos um ambiente obesogênico. Então, hoje a gente tem uma oferta de comida enorme. Sem qualidade, né? Rápida, fácil acesso, sem qualidade nutricional e estimulada, porque se é estimulado, né? Você tá parado ali na fila do supermercado, você olha para uma gôndola do lado, é salgadinha, você olha para outra, é refrigerante, é bala fine. Aí no caixa tem chocolate do lado, até nas farmácias, né? Você vai na farmácia, exatamente, vai pagar, tem chocolate, eu vou com a minha filha assim, ela, papai docinho. Exato. Tem que dar um remédio verme pra ela, porque ela tá comendo muito docinho. Então, a gente tem essas questões todas envolvidas. E aí, quando eu olho pra caneta... É a salvação da humanidade, né? Porque assim, quando a gente fala em obesidade, a gente tem um tratamento bariátrico, né? Que é eficiente, nós sabemos. Nós temos os remédios para isso, né? Nós temos as relações agora das canetas, mas aonde elas agem principalmente? Na relação ao apetite. Exatamente. E se eu não... Ok, ela diminui meu apetite, mas eu não vou tomar remédio eternamente. E quando eu terminar? Tem aquela galera que também fica sem um apetite e não come nada. Exatamente. E aí fica, né, naquela situação totalmente catabólica, né, onde tem a perda de massa muscular, que é
o nosso maior tesouro, vamos Exato, dizer assim, sim, hoje, na sim. parte de massa muscular. E aí o metabolismo faz aquela, né, bagunça Aquela total. bagunça, exatamente. Ô, André, além da parte clínica, né, você já viveu aí nos bastidores do esporte, né? E tem muita coisa que acontece que muita gente não sabe, assim, né? Como que surgiu esse convite para você trabalhar no Cuiabá? Quando eu fui pro Cuiabá, né? O Cuiabá estava no primeiro ano. Esporte Clube Cuiabá, né? O Esporte time de Clube futebol, Cuiabá, tá? exatamente. Que fique claro que ela foi a nutricionista do Cuiabá, Série C, B, Série A e agora Série B e vai continuar na B, enfim, mas tá bom. Quando eu me formei, né? O João Filho, que era o fisioterapeuta, né, do Cuiabá, que ficou lá 25 anos. Antes do Cuiabá ser o Cuiabá, né? Ele já conhecia o meu trabalho, né? A gente trabalhou junto também há algum tempo. E eu me formando... Assim que eu me formei, ele pediu meu currículo. E o presidente tinha, né, como uma ideia de realmente dar corpo ao time, dar corpo ao clube. Estruturar ele, né? Então, ele criou um departamento de nutrição que não existia, ele criou um departamento de fisioterapia que com o João já era, né, bem organizado, e ele foi estruturando os departamentos, né? E aí, eu vim com entreguei meu currículo, foi selecionado, né? Eu tive uma indicação, claro, mas eu recebi aí esse desafio, né? Que realmente foi um desafio. Confesso que primeiro momento foi assim, de muita alegria, porque é o sonho de todo nutricionista esportivo você trabalhar com alto rendimento, né? Mas ao mesmo tempo eu olhei para aquela responsabilidade, porque se eu fizesse qualquer coisa errada com a suplementação, com a alimentação, isso ia repercutir no campo, né? E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, e agora? Né? Então, tem que colocar tudo em prática que tem você que colocar aprendeu, né? tudo em prática. E assim, a gente não é só nutricionista esportivo, né? A gente faz um pouquinho de gestão, a gente tem a responsabilidade de toda a rotina da cozinha, de compras, de tudo isso. E como estava sendo estruturado um departamento... Era tudo novo, né? Era tudo novo. Então, assim, houveram vários erros, né? Para que houvessem os acertos. Então, várias coisas foram sendo organizadas ao longo daquele 1 ano de Série B. A gente foi para a Série A, né? Então, a gente subiu realmente de uma forma, assim, foi uma forma muito competente de todos os departamentos, né? E... Ali vira uma família, né? Vira uma família, Ao ponto de chegar ao final do ano, né? Quando há uma mudança de jogadores, né? Às vezes algum recebe uma proposta e vai embora, ou não há renovação. A gente sente assim, né? Porque a gente passa muito tempo juntos, de segunda a segunda, né? Essa é uma das características da nutrição esportiva. Você não tem final de semana. O assim, qual que é os bastidores da nutrição dentro de um clube de futebol? Que o torcedor, assim, nem imagina. Por exemplo, a gente fazia, né, em dias de jogos, normalmente a equipe vai pro hotel, né? Agora na Série A era assim que acontecia, o pessoal ia pro hotel, agora na Série B também. No primeiro ano da Série B, eles ficavam hospedados no CT. E a gente estava no CT, que hoje é onde está a base, né, ali no distrito. E então não tinha estrutura, não tinha nada, então assim... muitas vezes eu não tinha pessoas o suficiente na cozinha, então era eu que estava servindo mesa, né? Às vezes acontecia de não ter louça o suficiente, eu precisava lavar louça. Então, essas coisas aconteciam. Por quê? O que não podia acontecer? Atrasar a refeição. Tinha que ser tudo cronometrado. Tinha que ser tudo cronometrado. Né? Por exemplo, às vezes você estava lá nos bastidores do vestiário, faltava um Gatorade, faltava uma suplementação, você tinha que sair correndo para comprar, né? Às vezes algumas coisas aconteciam fora do padrão ali e você precisava se virar. E é você que precisa fazer isso. Não dá pra, porque ninguém... É muito intenso, né? Então não dá para você pedir para outra pessoa fazer, porque ela também está envolvida com 1000 coisas acontecendo. É tudo muito rápido. A demanda era alta, né? A demanda era alta. Qual que é o maior foi, assim, desafio de cuidar da alimentação de um elenco inteiro? Porque são 22 jogadores, né? Sim.
E tem ali também a comissão. Sim. Essa Isso é um comida desafio. tá todo mundo ali e são perfis diferentes, né? Como São. que é? O olhar, ele sempre é para o jogador, né? A alimentação, ele é sempre voltada para o Se jogador. sobrar, o resto da galera. Então assim, você faz controle de gordura, você diminui o sal, né? O café não é adoçado, você bota o saleiro na mesa, você bota o açúcar ao lado da garrafa de café, porque o café é sem açúcar. Então a comissão, ela fica um pouco, nem todas, mas alguns, né? Fica um pouco desconfortável, tipo, tá faltando sal nessa comida, eu tô enjoado dessa comida, não podia fazer uma batata frita, essas coisas assim, entendeu? Só que a comida não é para comissão. A comida, ela é voltada para o atleta. É a comissão que lute, né? Traz de casa o sal, açúcar. Então, esse é um desafio, né? Essa é uma relação que a gente tem um grande desafio. E assim, quando eu estava, tanto nas minhas pós como na graduação, né, e pelo fato de eu correr, eu sempre tive um vínculo muito forte com ciclistas, com corredores. Então, meu olhar sempre estava voltado, né, para o esporte individual. Quando eu fui para o esporte coletivo, para mim foi muito complexo como eu ia trabalhar. Então, o que eu fiz em primeiro momento no clube? Eu instituí ali um protocolo individual. E isso deu um trabalho, deu muito trabalho. Porque assim, você fazer... Porque entra e sai atleta, às vezes, Exatamente. né? Tem que mudar tudo. Exatamente. Então, como eu entrei no início da temporada, né, em fevereiro, a gente circulou muitos atletas, né? Porque terminou o estadual até começar a Série A, a Série B. Então, teve bastante rodízio. Então, eu precisei fazer anamneses todas de novo, precisei refazer as avaliações, refazer o protocolo alimentar e de suplementação. Nossa. E eu trabalho com protocolo de suplementação pré, intra, pós e durante. Durante a semana, fora do jogo, né? Então, tudo isso foi individualizado. E nesse momento do primeiro ano da Série B, antes do acesso à Série A, a gente tinha mais ou menos 30 jogadores. Nossa. Então, a gente tinha um elenco bem grande, né? E realmente foi muito... Ralado, né? Foi muito ralado. Pessoal que tá no Instagram, comente Eu Quero Café Três Corações para estar concorrendo aqui a um kit do Café Três Corações. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram. Entra lá na bio, clica no link, entra no YouTube e se inscreva no canal do InformaCast. André, o que o ambiente de alto rendimento te ensinou que você aplica hoje na clínica? Disciplina. Como passar essa disciplina pro baixo rendimento? Para mim foi um desafio, porque você acaba olhando assim, achando que todo mundo tem que... Porque assim, o alto rendimento, ele... Independente do que vai acontecer, o alvo dele é o resultado. Então não importa o que ele tem que fazer. Se você disser para ele assim, fica de cabeça para baixo, ele vai ficar. Né? Já no processo de emagrecimento, as coisas não funcionam dessa forma, né? Então, eu aprendi individualmente a relação de disciplina, né? De não desistir, de permanecer naquilo que realmente eu tenho como alvo. Mas na transição de atendimento, de processo de emagrecimento, de longevidade, de olhar as pessoas com outro olhar, eu precisei ser mais resiliente. Né? E baixar a guarda, né? Paciência. Exatamente. Porque é diferente, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que a relação de obesidade, ela não é porque eu não tô... Porque eu não quero, ou porque eu sou preguiçoso. Meu metabolismo é assim, minha família é assim. Né? É uma doença, a obesidade é uma doença. Né? Então, ela me ensinou a ter a disciplina, a seguir os meus objetivos e não perdê-los, mas também a ser resiliente, né? Entender que muitas vezes, né, uma das coisas que assim, quando a gente terminou a Série B com acesso à Série A, o que me ensinou foi o saber perder, sabe? A derrota faz parte do processo. Ela não pode me paralisar, mas ela faz parte do processo. E isso também faz parte na clínica, né? No momento em que aquele indivíduo ele não vai conseguir, não existe uma dieta de adesão 100%. Isso é mentira. Isso não existe. Né? A gente não consegue suportar ela.
O dessa insucesso faz parte, né? Exatamente. A gente não vai conseguir acertar sempre. E quando você me acompanhou como atleta, assim, quais, assim, eram os maiores erros que você via eu e outros atletas amadores cometerem, assim, numa preparação para uma prova-alvo, algo assim? Você não dormir direito. Eu e acho que todo mundo aí, todo mundo dormindo um pouco, né? E o horário que você treinava? O horário que tu treinava era o horário que dava, né? Mas era um horário... Até hoje é o horário que dá. Meu Deus, eu quero morrer. E até hoje você dormindo pouco. Imagina assim, você ir pra estrada, né? Você não dorme pouco, você fala, cara, eu vou descansar só quando eu morrer, aí eu vou dormir bastante, enquanto eu tô vivo. É brincadeira, durmam 8 horas por dia. Então, no seu caso era isso, né? Era o desafio do clima ambiente, né? Conciliar, e né? conciliar isso, porque assim, a relação de... Porque as pessoas acham que elas têm que andar no alto rendimento o tempo inteiro, e a gente sabe que não é, e você melhor do que ninguém sabe disso, porque, né, você é o cara que fazia os seus treinos, Sim. né? Então, você sabia fazer essa linha fisiológica muito bem. Mas a relação de água, a sua relação de sono, isso interferia muito, né? E você precisava de um grande volume de comida. Porque além dos seus treinos... Não tinha tempo para comer, né? Além dos seus treinos, você ainda trabalhava como personal, né? E aí, nem sempre a sua alimentação tinha a qualidade que precisava. Né? Então, isso era um problema. Tinha que recorrer a industrializados, às vezes. Não ruins, né? Mas muito suplemento, hipercalórico, barrinha, enfim. E aí, no contexto geral, os amadores... é achar que porque alguém está suplementando ou comendo algo, ele também tem que fazer porque ele está fazendo a mesma modalidade. Sim. E não é verdade. Sim. Né? É porque cada um tem uma logística, né, André? Cada um tem uma rotina. Exatamente. Tem pessoas que conseguem cozinhar e fazer, tem um tempo para se dedicar, tem a disciplina para organizar a semana e tal. Tem, às vezes, um funcionário para cozinhar e deixar isso tudo. Tem pessoas que não, né? Que no meu caso, eu trabalho até hoje, né? Full time e comia de marmita e tinha que suplementar. E durante as aulas dos meus atendimentos, tinha que tomar alguma coisa de rápida absorção, enfim. Mas no final deu tudo certo. Eu sou muito grato. Ao seu acompanhamento na época foi muito... E os alunos da ATP, todos que passaram por você, todos também levam para a vida os seus ensinamentos, né? Muita coisa mudou na vida dessa galera aí e tomou consciência, né? Mas foi muito bom nessa época aí. E agora a gente vai entrar no coração da sua pesquisa, que é um tema muito interessante para quem está acompanhando, né? Qual é exatamente o foco do seu doutorado hoje dentro do programa de Ciência e Saúde da Medicina na UF? Mulheres sedentárias e obesas. Né? Na verdade, o meu trabalho especificamente, ele tem uma relação com a espirulina, que é uma suplementação, né? E o alvo é as mulheres obesas. Só que estudando obesidade, e acabou surgindo aí algo que tem permeado a obesidade, que é a relação da cronobiologia. Né? Então, de uma certa forma, isso também vai fazer parte do meu doutorado, né? Mas a gente tem, então, trabalhado com mulheres que realmente são obesas, né? Que são sedentárias, que não tem protocolo nenhum de dieta. E aí a gente está trabalhando com a intervenção de espirulina para entender, né? Porque ela surgiu dentro desse parâmetro de doenças crônicas, né? Como diabetes, como problemas de gordura, alterações de perfil lipídico, né? E aí depois ela teve uma pegada no esporte. Entendi. Né? E que realmente não é totalmente comprovado a sua relação de alto rendimento, mas ela tem uma riqueza de antioxidantes. E por conta disso, né, e tem um alto teor proteico, ela contribui, então, para esse processo todo inflamatório. Da recuperação, né? E inflamatório mesmo, Quando né? eu suplementei que você me passou a espirulina, nossa, faz diferença. Era outra vida. Preciso voltar a tomar. Faz diferença. Eu vou ter que consultar com você de novo. Por que você escolheu trabalhar com mulheres obesas? Né? Metabolismo, qualidade de vida, essas coisas. Você falou um pouco da pandemia, da transição de alto rendimento para entrar no consultório lá na Clínica Ictus e tal, mas
essa escolha de mulheres obesas no seu trabalho de doutorado, teve algum porquê? Tem a relação mesmo, porque eu acho lindo como funciona o processo fisiológico. Né? Então, sempre me incomodou uma relação que acontecia muito no consultório, né? Você prepara o plano, você executa tudo. E eu comecei a observar que as pessoas realmente obesas que me procuravam, elas vinham a primeira vez, vinham a segunda, vinham a terceira, depois sumiam. Depois de 6 meses voltavam, depois de 1 ano voltavam de novo e a gente recomeçava tudo de novo. Então, existe um ciclo que estava sempre acontecendo. Né? Eu tive pessoas que, obviamente, tiveram resultados. E aí eu comecei a tentar compreender o que estava acontecendo ali, né? Aquilo que cabia a mim, porque, assim, essa relação com a nutrição, né, com a consulta nutricional, ela é uma via de 2 mãos. Então, ela depende do nutricionista, mas ela também depende daquele... Muito mais do paciente. Exatamente, né? Então, eu procurei ver ali o que eu podia auxiliar, e aí eu vi que essa relação de obesidade, ela era muito mais profunda. Né, você acha que mais nas mulheres do que nos homens? Por conta hoje... do metabolismo da mulher? Não. Hoje a gente tem todos os grupos, né? Desde bebês até pessoas idosas sendo acometidos aí pela obesidade. Né? Então, realmente, a gente está com um problema de saúde pública aí, bem evidenciado aí, né? E que... existem alguns critérios aí para a gente começar a trabalhar, e um deles é na relação educação a crianças. Então, não tem como a gente não olhar futuro. Né? Não tem como a gente não olhar para frente e não pensar que agora as crianças precisam ser trabalhadas sobre isso. Uhum. Porque na televisão, elas sofrem essa influência, né? Na escola, elas sofrem essa influência, independente se é escola pública ou particular. Então, tudo ao redor delas chama para esse processo de obesidade, né? A gente tem comprovado aí que filhos de mulheres obesas têm 50% mais chance de serem obesos, né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado. Sim. Né? Então, antes a gente tinha a terceira idade aí sendo acometida por doenças como pressão alta, diabetes, pelo processo mesmo de envelhecimento. Hoje, não. Já com crianças... antes, pré-adolescentes já estão obesas. Né? Você acha que Cuiabá já foi uma das capitais mais obesas do país, sim, né? Não sei se está com esse título horrível ainda, mas você acha que a questão cultural do local, assim, favorece muito? Porque aqui é muito calor, a galera... sim. Bebe muita cerveja, faz churrasco, tem uma cultura de comidas, muita fritura, peixe, sei lá, Maria Isabel, paçoca de pilão... É tudo muito carboidrato e muita gordura, assim, vamos dizer assim. Você acha que essa relação cultural, assim, favorece muito para o indivíduo? Que às vezes, que nem eu vim de São Paulo. Cheguei aqui, tinha uma cultura alimentar lá. Aqui é totalmente diferente, sim, né? Até o ambiente com as pessoas é diferente, o pessoal é muito mais acolhedor, sim, muito mais... Você que veio do Sul provavelmente sentiu também isso, né? Uhum. Você acha que influencia, assim, essa questão da obesidade, essa cultura? Tem mudado isso? A galera tá tomando mais consciência? Não, o pessoal tá tomando mais consciência, né? A gente tem realmente... algumas relações entre as capitais mais obesas, né? Essa comparação entre homens e mulheres também. Mas aqui, talvez, o grande desafio seja a relação clima. Então, é difícil, por exemplo, se a gente não sair para fazer uma atividade física muito cedo, depois fica difícil, né? Você sair, tipo, 8, 9, 10 horas para ir caminhar na rua, por exemplo. Nem todo mundo gosta do ambiente academia, né? Ou de estar fechado em algum local, né? Então... mas isso não é um motivo. Não é a desculpa. Não né? é. Por quê? Porque aí a gente poderia voltar aí algumas décadas, né? Falar aí de pai, de avós, onde eles estavam instalados nos mesmos ambientes e a gente não tinha o problema que a gente tem hoje. Né? Então, o problema que nós temos hoje, ele está relacionado a um alto teor calórico e principalmente ao processo de nós sermos mais sedentários. Então, quanto tempo a gente passa sentado ao longo de um dia de 24 horas? Então, assim, tecnologia é fantástica. Ela está nos permitindo estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela também nos permite estar mais tempo sentados.
É verdade. Né? Então, hoje eu não preciso mais levantar. Antigamente, eu levantava para trocar o canal da TV. Né? Hoje, não. Antigamente, você tinha que ir na padaria buscar o pão. Hoje, entrega em casa. Exato. Antigamente, era tudo, né? Ai, ai. Eu Isso acho vai que tinha que dificultando, voltar. né? Essa parte tinha que ser... esse retrô aí tinha que voltar. Igual a moda, volta as roupas antigas, né? Sim. Carros antigos, né? Os hábitos. Eu tenho seguido um perfil no Instagram que fala muito desse retorno da a alimentação ancestral e não sei o quê. Eu não sei se é cru, não sei, nu e cru, uma coisa assim. Depois eu te mostro. E lá fala muito, cara, dessa questão. É óbvio que ninguém tem tempo de plantar suas hortaliças, seus tubérculos, lá, né? Criar sua vaquinha, tirar o seu leitinho, nanana. Mas talvez a cultura, né? Até as políticas públicas favorecerem a cultura familiar de produção de alimentos mais orgânicos. Você, como uma pessoa que é vegetariana, sabe disso e procura, que hoje é muito caro, né, para fazer seguir uma vida com alimentos sem agrotóxicos, com alimentos mais naturais, né? A alimentação orgânica, ela já foi mais, hoje nós estamos começando a ter mais acesso, né? Algumas capitais o acesso é melhor ainda, mas ainda é caro quando comparado, né? A grande relação é que se alimentar bem, né? Então, nós tivemos vários processos políticos envolvidos, transições ao longo de décadas, né? E a gente trabalha mais hoje, né? A mulher tomou o seu lugar, né? Dentro da área do trabalho. E isso acabou prejudicando um pouquinho a nossa relação com fazer a comida. Então, hoje a gente acha assim, muito trabalhoso ir para a cozinha fazer comida. Que é praticidade, né? Só que é difícil você ser prático nesse processo quando você pega alimentação de prateleira. Por quê? Porque ela tá cheia de sódio, né? Tá cheio de produtos que vão permitir que ela fique aquele tempo na prateleira. Corantes, né? Exatamente. Então, a gente tirou da nossa alimentação o arroz e feijão, né? Isso até é algo preocupante, que tem se falado muito sobre isso. Cada vez mais tem caído isso, né? A Embrapa tem falado isso de uma forma bem importante. Então, a gente tira ali um perfil de aminoácidos e de um alimento de verdade do nosso prato, que é extremamente importante para vários processos. Você acha que pela dificuldade de confecção dessa alimentação que está saindo, arroz e feijão, Sim, ou porque também. Os influencers e os nutricionistas influencers aí estão falando muita coisa na internet, tá manipulando a cabeça da turma? As duas situações, né? Então leva um pouco mais de tempo você deixar ali o arroz, o feijão de molho, trocar água, fazer aquele remolho, panela de pressão, levar ali uns 30 minutos, temperar, né? Você fica ali 1 hora e meia na cozinha para fazer uma refeição. Mas a gente pode muito bem fazer isso, deixar tudo organizado ao longo de uma semana, né? Mas sim, houve essa questão tempo, mas também essa questão de falácias, né, em relação à alimentação. Então, quando a gente começa a pegar um perfil alimentar e dizer que ele não é bom e porque não entende bioquímica, não entende fisiologia e metabolismo, fica muito raso, né? Então, a gente começa a retirar isso da alimentação, e aí quando você começa a ter déficit calórico, você começa a ter resultado no primeiro momento, e aí você acha que tá tudo certo. Mas isso a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Ela não funciona. Quais os marcadores metabólicos você analisa assim para medir uma evolução em saúde, André? Com os seus pacientes na clínica ou com os atletas, assim? Como funciona isso? É muito relativo, né? Por exemplo, com esse trabalho que a gente está fazendo em relação à obesidade, a gente está trabalhando ali com cortisol, né? A gente está trabalhando com perfil lipídico, PCR, todo o perfil de fígados inflamatórios, né? Hemograma, células brancas, células vermelhas. Quando a gente vai trabalhar com atletas, a gente olha desde a relação parasitária, né? Porque isso interfere na absorção, né? Exato. E aí a gente vai olhar os marcadores de cansaço, de fadiga, que podem ser os marcadores também de um overtrain, dependendo, né? Ferritina, transferrina, ácido lático B12. também, aqueles... Também. Então a gente começa
olhar, né? Então, por exemplo, depende muito do perfil aí que você vai traçar como, por exemplo, até dentro de modalidades. Né? Então, por exemplo, a endurance, né? Corredores, nadadores, ciclistas, a gente tem um olhar mais aí, testosterona, transferrina, ferritina. Que é a galera do endurance, né? Porque esses marcadores são muito alterados com esse perfil de atleta. Tá? Por que você acha que muitas mulheres, assim, têm tanta dificuldade de emagrecer, especialmente depois dos 30? Eu não consigo enxergar dessa forma cientificamente, tá? Mas a gente tem uma relação, né, com mulheres em relação ao seu corpo mesmo, né? Então, foi traçado um padrão que ele não é real. Né? Hoje eu estava na banca de TCC de alguns alunos e uma aluna comentou sobre o desfile que tem famoso lá em São Paulo, um Fashion Week, né? Que uma mulher comentou que ela estava usando, super magra, né? Uma mulher alta de 1,70 m e poucos, pesando 52 quilos. Falou que estava usando uma das canetas para ficar com 47 quilos. Nossa. Então, assim, se valorizando um perfil de mulheres extremamente magras. Então, isso não é real. Eu achei que isso tinha caído já, né? Que tinha caído e voltou, né? Voltou? Tá voltando, isso. E é extremamente doentio, porque essas próprias mulheres, depois quando saem ou estão nos bastidores, elas falam o quanto isso prejudica, né, a relação comportamental, a relação psicológica mesmo delas. Fisiológica, né? De queda tudo. de cabelo, a pele, é tudo, né? Você entra em amenorreia, né? Isso pode trazer a médio e longo prazo problemas de câncer, osteoporose, né? Fora o mau processo hálito, cognitivo. Né? Também. Ele fala que essas modelos magras têm tudo mau hálito por conta por causa dessa... da cetose, né? Meu Deus do céu, que povo maluco. Então, assim, né? essa relação que permeia a mulher é muito mais profunda, né? Tem relações envolvidas aí, sociais, políticas, comportamentais, né? De traçar um perfil de mulher que a gente é obrigado a seguir. Isso não é verdade. Isso prejudica muito. Exatamente. O que a gente precisa é ter um perfil de saúde. Sim. Né? Então, eu tenho que ter ali, ver quais são os marcadores, como, por exemplo, a circunferência de cintura, ter essas questões bem traçadas, né? Agora, ter uma cintura... De caneta... Não dá. Não dá, né? Como você acha que assim, esses fatores, sono, estresse, ritmo de vida, afetam o metabolismo da mulher? Todo. Não só da mulher, né? O que a gente sabe hoje, né? Estudando o ciclo circadiano e a crononutrição, que o sono, ele faz parte do processo de obesidade. Então, o que a gente tem hoje bem estipulado? Dormir pouco engorda. Dormir pouco engorda. Aí, Vini, se liga nessa parada, irmão. Você tem que dormir mais. Deu engordada, né? Aí, tá vendo? Então, dormir pouco, né, tem essa relação, porque o sono ele tem um papel de fazer toda uma limpeza neural, de renovação celular, de relações hormonais vinculadas ao sono, ao período do sono e aos estágios de sono, né? Então, sono REM, né? Exato. Quando a gente não consegue cumprir esses estágios, a gente começa a ter, então, alterações ao longo do dia. Né? Isso é a médio e longo prazo, isso é um processo acumulativo. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, quando a gente estuda o Alzheimer, que pode ser que tenha aí uma relação com sono. Né? Permitindo aí uma predisposição a algumas doenças neurodegenerativas. Nossa, então, e a galera nem se liga nisso, né? Não. Falando nisso, o termo cronobiologia tem aparecido muito, né? Muita gente ainda não entende. Na prática, o que é cronobiologia para quem está assistindo a gente lá e como o relógio biológico influencia o metabolismo do ser humano? A cronobiologia, ela está vinculada à nossa 24 horas. Então, ela funciona exatamente como o ciclo da Terra. O ciclo da Terra é 24 horas, dia e noite. O nosso ciclo circadiano, ele é 24 horas, dia e noite. Isso quer dizer que, metabolicamente, nós funcionamos para determinadas coisas melhor ao longo do dia
e para outras melhor ao longo da noite. Então, quando eu, por exemplo, acordo e faço meu café da manhã, o meu corpo está preparado para receber um volume alimentar. A minha glicemia, por exemplo, eu sou muito mais sensível à insulina, consigo fazer as captações de glicose de uma forma muito mais eficiente, minha melatonina está baixa, então isso não vai interferir no acúmulo de gordura, o meu metabolismo vai ficar mais ativo pós-alimentação. Tá tudo pronto para receber essa refeição. Isso. Exatamente. Tá? Então é por isso que a gente tem aquele ditado, né? No café da manhã a gente tem que comer como um rei. E é metabólico isso, né? Porque a gente está preparada ali, a minha biologia está preparada em todos os aspectos para receber essa alimentação. Sendo que à noite, nós deveríamos comer muito menos. E o que a gente faz é o contrário. Né? A gente tem um alto volume alimentar à noite. Então, a gente tem estudos, por exemplo, que vão supor que você come a mesma caloria, o mesmo alimento, mesma qualidade, mesma caloria, durante o dia e durante a noite. A sua resposta a esses alimentos serão diferentes. À noite vai ser pior. Então, a gente tem aí uma janela. Normalmente se fala, e os estudos falam de 3 a 4 horas antes de dormir, mas assim, até 2 horas, 2, 3 horas, a gente já começa a ter uma resposta boa. É óbvio que o ser humano atual tem uma cronobiologia totalmente diferente desregulada, né? do homem lá das cavernas, né? Que acordava, não tinha o que comer e tudo mais, Exatamente. né? Então o corpo dele era diferente, funcionava diferente, né? Mas, e sobre o jejum, André? Você acha assim, jejum intermitente, jejum, sei lá, tem gente que fica 12, 14, 15, 16 horas de jejum. Quais os benefícios reais do jejum? O jejum é um protocolo eficiente quando bem executado, né? Não é um protocolo para todo mundo, né? Mas ele é eficiente. Então, por exemplo, quando a gente fala de crononutrição, cronobiologia, de uma certa forma a gente está falando de jejum, né? Porque vamos supor que você faça aí a sua última refeição às 7 horas da noite e você vai dormir em torno de 10 horas e vai acordar 5 horas, 6 horas, você tá essa janela inteira de jejum. É que a gente não percebe isso. Tá dormindo, né? Então a gente acha que jejum é o quanto eu fico, né, necessariamente sem comer, e não é só isso. Né? Então é um conjunto de relações envolvidas. É a qualidade daquilo que eu vou comer pós o meu jejum, é a quantidade daquilo que eu vou comer pós o meu jejum, é o horário que eu vou comer pós o meu jejum. Então a gente tinha muita gente fazendo jejum ao longo do dia e chegava à noite... Destruía. Então, diante da crononutrição, isso estava tudo errado. Né? A nossa sensibilidade à insulina, por exemplo, ela é mais baixa noturno, né? E quando você precisa forçar a sua insulina a trabalhar ali na captação de glicose com a melatonina alta, que ocorre noturnamente, isso é extremamente prejudicial e você aumenta aí a sua janela de fazer acúmulo de gordura. Isso que eu ia perguntar, comer muito à noite engorda? É complexo, né? Eu cheguei a dizer assim, eu vou falar assim, sim, né? O povo vai me matar. Porque igual no meu caso, eu terminava meu dia, na época, né, 21 horas. Cara, como que eu não vou comer depois de ter dado, sei lá, 12 aulas num dia, ter treinado e tal? É totalmente diferente, né? Eu vou te responder da seguinte forma. Quando a gente fala de comer muito à noite, a gente está falando de longevidade, de qualidade de vida, tá? Então... Ser humano comum, né? Que trabalha e tal, chega em casa às 18, 19 horas. Então, assim, qual que seria o ideal? Que você pudesse comer mais cedo, né? Então, que você coma mais cedo e coma menos quantidade. Por quê? Por exemplo, a gente tem muito no consultório o paciente que olha para ti e fala assim, eu não gosto de comer pela manhã, eu não sinto fome. Mas se tu parar para olhar, ele não sente fome porque o volume dele da noite é enorme. Então, se a gente inverter essa janela, a gente sabe que vai ter uma resposta no processo de emagrecimento. Porque não é só emagrecer, é a longo prazo isso. Organizar os horários das refeições melhora muito a energia à disposição. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que seria o ideal? Que você pudesse organizar isso,
né? Que você, tá bom, eu trabalhei até mais tarde, eu chegar em casa, tomar um banho, me preparar para o sono, porque também tem uma outra questão, você precisa preparar para o sono. Muita gente vai dizer assim, não, mas eu chego cansado, como pra caramba, deito e durmo. Ok, você dorme, mas será que você passou por todos os estágios e o seu sono fez aquilo que precisava fazer? Não fez, porque o cara tá dormindo e tá digerindo, e aí tem pesadelo à noite e não sabe por quê, né? Entendeu? Então, assim, o seu corpo ele tá preparado para a noite para outras questões, não fazer digestão. Não liberar hormônios para digestão, lidar com aquele volume de alimento, né? Então, por exemplo, pessoas que têm refluxo, qual que é o primeiro protocolo que você executa? Não comer e dormir. Quais os ajustes simples de rotina você recomenda para mulheres que lutam contra o peso e a inflamação? Olhar qualidade do que se come, primeira coisa, né? Então, precisa, talvez antes de tudo isso, parar de ouvir algumas pessoas no Instagram. Deleta, né? Deleta. Instagram, para de seguir, né? Deleta, né? Entenda que é um processo. Né? Viva o processo. Você não dormiu e acordou com o seu excesso de peso. Isso foi um processo. E inversamente também será um processo. Então... mais sacrificante do que de com engordar, certeza. né? Porque dependendo do tempo que você ficou obeso, isso vai ter uma resposta metabólica. É prazeroso, né? Comer e beber desvairadamente a hora que você quiser, a quantidade que você quer. Sim. Libera hormônios do prazer, dessas, né? A pessoa fica... Sim, sim. Terminou uma refeição, senta assim, abre até o zíper, assim, o cinto da calça, fala, nossa, agora eu vou giboiar, não sei o quê, né? É assim. E aí, pra fazer o contrário, tem que fechar a boca, irmão, senão... Então, assim, é entender que leva tempo, né? E se organizar. Então, eu preciso ter um dia da semana que eu vou no mercado, porque se eu não tiver as coisas em casa, eu não consigo, eu vou pro mais fácil, que é pegar meu celular e pedir comida. E fazer compra com fome também não é uma boa, né? Não é uma boa. Tem que estar alimentado, né? Esse negócio é real, velho. Você chegar lá no mercado, lá, você compra um monte de coisa que nem tava na lista, porque você tá morrendo de fome. Aconteceu muito isso comigo. Fazer escolhas, Acontece né? até hoje. Então, assim, a gente precisa começar a inserir alimentos. Comer frutas, verduras, vegetais, deixar picado, deixar organizado, né? É complicado a gente falar isso para a mãe que precisa acordar às 5 horas da manhã, levar o filho para a escola, trabalha o dia inteiro, volta para casa. Peito, pendurado, ainda tem que limpar a casa. É complicado. Em casa o maridão quer, né? É complicado isso, mas essa é uma realidade. Por isso que tanta gente está se separando. O ciclo hormonal influencia a resposta do emagrecimento na mulher? Sim. E muitas vezes ela não respeita isso. Ela quer seguir os 30 dias como se nada tivesse acontecendo. Não vai acontecer, né? Porque a gente tem liberações hormonais aí que dão respostas, inclusive no treino, né? Às vezes a mulher tem mais força, às vezes ela fica com mais dificuldade de recuperação, né? Ela retém mais água, ela vai inchar. E aí as pessoas ainda têm a falácia de que balança dá todas as respostas, isso não é verdade. Essas balanças de bioimpedância, né? Então, assim, são muita informação sendo vinculada, mas são muitas informações que realmente não contribuem. Né? Então, a gente tem poucas pessoas, atrapalham. Né? Isso acaba atrapalhando. Então, é difícil, né, você conseguir, muitas vezes, convencer uma mulher que olha um perfil e acha que aquilo ali é o que ela quer, que ela almeja ser daquela forma. Chegar e dizer assim pra ela, para de olhar balanço. Ela não consegue, é difícil, sabe? Ela se apegou aos números, né? E gente que... meus alunos é desse jeito também. Cara, a primeira coisa que ele acorda é subir na balança. Pessoal que tá no Instagram, comenta, eu quero Café Três Corações para estar concorrendo a esse kit aqui de produtos do Café Três Corações, que contém um café gourmet 100% arábica, tem sachês de cafés individuais também 100% arábico, tem café solúvel, tem esse cappuccino pronto aqui e tem o lançamento do Café Três Corações, que é essa barrinha proteica lá, sabor cappuccino do Café Três Corações. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram.
Entra lá na bio, clica no link, entra no YouTube, se inscreva no canal, ativa as notificações aí para você receber os conteúdos semanais, que aqui a gente grava toda semana. E agora a gente vai fazer uma pausa aqui para tomar um café de 3 Corações. Você aceita um café, André? Sim. Tem descafeinado se você quiser, tem cappuccino. E aí eu vou fazer umas perguntas rápidas assim para você me responder algumas preferências suas. Tá bom. São 5 perguntinhas bate rápido enquanto eu faço café. Conta pra gente quem que é um ídolo pra você hoje, André, enquanto eu faço café. Um ídolo? É. Quer Meu café, Deus. Quero café. Tem cappuccino de avelã, tem chocolate. Não, só um café cafezinho. com leite, Café. Tem só tem café? descafeinado. Não, tem, café. Tem só café. Café. Você quer curto ou longo? Longo. Um ídolo? No esporte. Eu tenho ídolos antigos, né? O Michael Jordan, pra mim, ele é um... Não como referência de... Ser humano? Não como referência nutricional, né? Porque era diferente naquela época, né? Sim, a galera comia. Fumava, né? Tinha uma outra relação. Mas é porque eu vejo o esporte de alto rendimento como sacrifício mesmo, porque ele né? Só quem viveu esse meio sabe, né? Então eu olho muito eu li a biografia dele, né? E todo mundo olha e acha que ele era o Você assistiu queridinho. Netflix assisti dele? também. Nossa, assisti também. E a Eu gente tinha um pôster dele no meu guarda-roupa. Eu sempre joguei basquete a vida inteira. Então a gente sabe que não foi assim. Ele foi rejeitado, ele foi excluído, ele não foi desacreditado, né? Na escola, o treinador mandou ele voltar para casa porque ele não sabia jogar basquete. É tipo o Cristiano Ronaldo do basquete. Exatamente. Todo mundo fala, você não tem Exatamente. talento, você não tem quê. Só que ele treinou tanto que ele... Exatamente. Foi isso que aconteceu. A mãe dele olhou pra ele e falou assim, tá chorando por quê? Ah, meu treinador falou que eu não sirvo pro basquete. Você vai aceitar isso? Ou você vai levantar e vai treinar? Então, essas questões, elas mexeram assim comigo no aspecto de realmente seguir e se tornar o que ele se tornou. Top. E um filme? Tem algum filme que você já assistiu várias vezes, que você fala pra assiste esse filme, que esse filme é massa. Titanic, Comer, rezar e Indiana Jones, sei beber. lá. Ah, também. Velozes e Furiosos, né? Exterminador do Futuro, tem cada um fala um Exterminador negócio. do Futuro é legal, né? Comer, amar, rezar lá. Isso, eu li o livro, né? Então e eu achei muito legal e eu vi o filme. Não. Eu já ia pegar aqui, ia ter um monte de aluno seu ao vivo aqui. Obrigada. Essa galera ia grilar você pedir café com açúcar. E eu acho que, primeiro que eu curto demais a Julia Roberts. Sim. E a história O livro é muito especial, mas o filme também é legal, assim, é solto, é leve, né? Marlin e eu. Eu sabia que você ia falar alguma coisa de bicho. Eu choro sempre, sei. essas coisas. E uma música, André? Um artista, uma banda, alguma coisa? Tem alguma preferência? Eu sou roqueira, né? Sim. Então, Metallica, Iron, Red Hot Chili Peppers. Eu curto eles. Rock. E uma leitura? Uma leitura de cabeceira, um autor, alguma coisa do tipo relacionado? Meu livro de cabeceira é a Bíblia, né? Eu sou cristã, então... essa minha relação, ela é muito forte com Deus. Então, são os meus... Eu tenho, né, Ritual. meu ritual, exato. Show. E, por último, se você pudesse voltar no tempo, se tivesse uma máquina do tempo, você mudaria alguma coisa na história da André? Acho que eu teria... Porque assim, quando eu estava fazendo a biologia, a minha professora, porque minha biologia ela foi 5 anos, porque eu tenho licenciatura e graduação, né? Naquela época eu saí com os 2. Minha professora de licenciatura, ela falou assim pra mim, André, você tem o maior jeito de professora. E eu, não quero! E eu briguei durante muito tempo com isso. Eu tenho isso comigo também. Muita gente fala, você tinha que dar aula, você tinha que dar aula na faculdade. Eu não. Eu acho que eu devia ter resistido menos a isso, né?
Ter começado antes a lecionar. Eu tinha um sonho em relação à biologia de mudar o mundo. Todo biólogo tem isso, sabe? Então eu queria realmente fazer a proteção ambiental, fazer a proteção lixo, animal. plástico na rua. Eu fiz tudo isso, no Rio Cuiabá, num monte de coisa também já fiz. Muda de árvore. E quando a gente está vivendo o processo, a gente sabe que isso é um pouco diferente, né? Então, eu acho que eu mudaria isso, sabe? Eu iniciaria mais cedo, faria mais pesquisas, né? Estaria dentro ali dessa relação mais profundamente. Show. Saindo um pouquinho aqui sobre pesquisa, indo para a vida real. O que você considera uma alimentação básica para promover longa vida com qualidade? Fazia aí uma média de pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Consumir frutas, verduras, legumes, cereais. Se não gostar de integral, não precisa, né? Comer meu brigadeiro sem culpa, comer meu macarrão sem culpa, porque isso não tem nenhum problema, né? Comer meu pão, adoro pão, como pão. Então, eu acho que porque assim, desde que o mundo é mundo, a gente come, né? Então, não ter culpa. Eu acho que essa é a coisa mais primordial, sabe? Isso não significa que eu vou comer mais do que eu preciso, mas saber fazer boas escolhas. Show. E quais alimentos, assim, ou estratégias que você considera fundamentais para a saúde metabólica? Jantar mais cedo. Eu tô fudido, então. Jantar mais cedo. Tá uma merda, gente. Eu janto todo dia tarde. Jantar mais cedo, fazer o café da manhã, mesmo que seja simples, né? Não precisa aquela coisa de ouvir mexida, Café com meus pais, aquele cafezinho. Né? Gente, um velho pão francês. Vai lá, coloca o franguinho que sobrou da janta, carne moída. Tem nutricionista que estiver ouvindo isso aí agora, vai estar morrendo, né? Que isso, que sei que. Não precisa tanta refeição no dia, mas enfim. Fala pra gente 3 hábitos simples que qualquer mulher pode adotar hoje pra melhorar a saúde. Melhorar a ingestão de água. 1. Fazer um ritual. Tirar um dia pra tomar um banho mais longo, para ler um livro que você gosta, ver um filme, deixar a louça acumular na pia, desestressar, olhar para si. Eu acho que a gente tem que... Eu boto na minha agenda assim, reunião comigo mesmo. E aquele dia é o dia que eu não faço nada. o telefone. Por aí. E o terceiro? E o terceiro? Beijar na boca, né? Aí sim. É o mais importante. Amar. Não é odiar. Tem que amar. Odiar traz hormônios ruins, você fica estressado, você engorda, você emagrece. É ruim. É comprovado que sorrir libera hormônios positivos e bons. Isso aí. Como você enxerga o papel do exercício dentro desse processo? Primordial. Né? O exercício ele tem aí a capacidade metabólica de auxiliar aí, junto com a alimentação, numa qualidade de vida. Então, de trazer longevidade. Quando a gente fala de longevidade, não tem como não falar de exercício físico, né? Controle de ansiedade, num mundo que a gente vive onde as pessoas são extremamente ansiosas, né? Então, diversos psicólogos hoje falam em relação do tratamento psicoterapêutico e atividade física. Então, eles falam, procura lá, vai fazer. Então, a atividade física, ela tem o seu papel aí hormonal, metabólico, fundamental. E ela deixa a gente mais feliz, né? Então... Serotonina fica lá em cima, né? Fica. E, claro, a nutrição também é sobre comportamento e emoção, né? O que você percebe em relação ao comer emocional e a dificuldade das pessoas em manter constância? A gente come... Assim, a clínica, né, durante muito tempo, ela tentou desvincular isso, né? O emocional. Só que a gente come por emoção, né? A gente... Por exemplo, existem culturas que servem uma mesa farta num velório. A gente come porque nasceu um bebê. A gente vai fazer uma festa porque você vai descobrir o sexo do bebê. Então, a todo momento a gente está confraternizando, né? Então, isso faz parte... Exatamente, isso faz parte da gente enquanto comportamento, né? Qual é o problema?
é que o comer emocional, né, de forma desregulada, ele nada mais é do que um reflexo dos nossos problemas emocionais. Então, eu acredito que é muito mais profundo, né? Então, eu pego isso e eu coloco ali como uma resposta. Então, todo exagero é falta de alguma coisa. Como que você lida, assim, com pacientes desmotivados ou frustrados? Então, dentro da consulta, quando a gente percebe que existe ali, né, algum distúrbio ou alguma relação neuro envolvida ali, eu trabalho junto com um psicólogo, né? Tenho indicação de psiquiatra também. Então, a gente sempre, dentro da liberdade, né, e da conversa ali junto ao paciente, sim, a gente vai percebendo que é necessário trabalhar em conjunto, né? Então, não são raras as vezes que eu trabalho o psicólogo e o psiquiatra, né, para poder auxiliar aí na mudança de comportamento mesmo, né? Então, existem pessoas que a gente olha e jamais vai acreditar que aquela pessoa tem algum problema com a alimentação, com o seu corpo, de não reconhecer o seu corpo, de não se aceitar, de olhar uma coisa que não é real, ter essa forma de se perceber equivocada, né? Sim. Distúrbios com alimento, comer e esconder alimento, tudo isso, sim, né? Tem então, a galera que ataca comum, a geladeira na madrugada, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. Qual foi o caso mais transformador que você já acompanhou, assim? Eu acompanhei... Não precisa citar nome. Eu acompanhei um obeso, onde o café da manhã dele era 5 McDonald's. Como assim? Aqui em Cuiabá? 5 McDonald's? Big Mac ou Big Tasty? Qualquer McDonald's, né? Qualquer McDonald's. E aí, assim, ele não gostava de frutas, não gostava de frutas. A comida dele era a base de fast food, né? E aí, ele chegou lá no consultório. Hoje ele é atleta. Ele chegou lá no consultório, sentou, olhou pra mim e começou a chorar. E eu me assustei, porque eu não sabia. Antes de começar. Ele começou a chorar, né? Meu Deus. E eu fiquei, né? Foi muito... Impactante, no final, foi impactante, porque até eu chorei, né? No final, até eu chorei. Então... Eu imaginando que você é todo emotivo. E aí eu falei pra ele, assim, que eu não dei dieta pra ele durante 6 meses. E a gente só foi fazendo trocas de alimentos e diminuindo um pouco aquilo que ele estava consumindo. Porque como ele não consumia nada, como que eu vou dar um monte de fruta pra ele comer, um monte de vegetal pra ele comer, arroz e feijão pra ele comer? Faz parte da rotina dele. Então, a gente levou aí 3 anos para que o processo realmente fosse efetivado. E hoje ele é um atleta. Hoje ele nada em águas abertas. Ele é ultramaratonista de águas abertas. Que ele perdeu? Ele tinha 150 quilos. Aí depois ele veio com uma intervenção medicamentosa, depois da mudança. Foi engraçado, porque primeiro ele começou com uma resposta alimentar. E depois a gente começou a trabalhar, então ele foi com o médico, entrou, né? Ele tinha um cardiologista que acompanhava ele era risco, claro, né? O que auxiliou ele? Ele era jovem, então isso facilitou um pouco, né? Então, claro que hoje ele ainda tem algumas coisas ali que precisam ser trabalhadas, né? Ele faz terapia até hoje, né? Ele não... Tem os gatilhos que precisam ser controlados, né? Exatamente, né? Volta e meia lá, ele liga, hoje ele não mora mais aqui, ele liga e fala, preciso de ajuda. Aí a gente faz consulta online, né? Então, e é meio psicóloga dele também, né? Então, não. Não? Porque a minha profissão muitas vezes eu tenho que ser psicólogo, né? Também, né? a gente ouve, né? A gente tem essa demanda, mas assim, eu sou muito psicóloga, né? Então, a gente acaba reconhecendo algumas coisas, entendendo que realmente, né, não consegue estar ali. E aí, todo ano a gente tem uma consulta, né? A gente vê como que tá, a linha. Controle, né? Às vezes ele tá muito píssico ali com a atividade, focando muito, comendo muito, tomando muito suplemento e tal. E aí a gente tem que realinhar a relação alimentar, né? Então... mas assim, não bebe, ajustou sono. E tudo isso foi levando tempo, levou muito tempo. Que né? top. E ele soube esperar. Parabéns mesmo. Pra você e pra ele, né? Que conselho que você daria pra alguém que quer começar, mas vive desistindo? Só começa. Sabe, assim, a pessoa precisa entender que vai levar tempo, que não é o perfeito sempre, que ela precisa de ajuda, né? Que ela
precisa achar profissionais ali que entendam daquilo que ela vai fazer. E se eu fosse ela, a primeira coisa que eu faria era sair do Instagram. Sair das redes sociais. Porque senão a gente fica... Fazer um detox. A gente fica ouvindo tela, muitas né? informações. E aí chega uma hora que você vai ter os seus choques emocionais ali. Você vai se frustrar, você vai se incomodar. E aí você não consegue saber o que é real e o que não é. Porque cada um fala uma coisa. Né? Então, fazer uma escolha de profissionais e sair das redes sociais por um tempo vai te ajudar a começar o processo. A verdade é dura, mas precisamos perguntar. Dietas da moda enganam as pessoas? Sim. Toma essa aí. Você acredita que o mundo fitness hoje vende mais ilusão do que saúde? Talvez ele adoeça mais. Então... Pressiona mais, né? Aquele espectador. Então assim, porque a gente olha só um recorte, né? Então você olha só um recorte. Mas a gente precisa olhar o todo, né? A gente precisa pensar a médio e longo prazo. A gente precisa pensar na saúde, longevidade, a vida real, né? Onde as pessoas, elas trabalham, tem dias bons, dias ruins. Exato. Não é uma perfeição, né? Não é... uma receita de bolo, né? Exatamente. O problema do emagrecimento é realmente falta de disciplina ou existe uma indústria que lucra com o fracasso das mulheres? Com certeza existe. Da população, eu diria, né? Então, por exemplo... Pô, essa pergunta é complexa. Parece que Fala não, a verdade, mas ela é complexa, né? Tem que soltar. Porque, por aqui. exemplo, quando a gente tem marcas de cerveja, de refrigerante patrocinando esporte, por exemplo... alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. As bets. Tá errado, entendeu? Tá errado. Porque se eu uso o esporte como mecanismo metabólico para saúde e longevidade, como que, sabe? Antigamente então, assim, tinha cigarro, né? Exatamente. É a mesma coisa de antigamente. Então você tinha aquela marca que você era o cara. Você ia pela marca para determinar... para o mundo de Marlboro. Exatamente. O cara em cima do cavalo. Exatamente. Todo mundo que curtia essa pegada fumava Marlboro. E é a mesma coisa. Que merda, né? Total. Calorias importam menos do que dizem ou isso é uma conversa para vender método? Calorias importa a curto prazo. A médio e longo prazo, ela não é eficiente. Porque quando a gente entra em déficit calórico, a gente começa a diminuir o metabolismo e aumentar a fome. Então, qual a forma que eu vou... Porque senão eu poderia dizer assim, eu posso diminuir calorias, foi o que eu fiz com o meu paciente, durante uma janela de tempo curto. A gente simplesmente diminuiu a quantidade de McDonald's. Emagreceu. Melhorou as calorias. Exatamente. Mas não é só isso, é qualidade. Vou jogar fogo na mesa agora, hein? Low carb emagrece ou isso é marketing que ciência, assim, engana mesmo? Quando a gente fala de diretrizes, né? E quando eu falo de dietas normocalóricas, por exemplo, a gente tem uma faixa ali de 50% de carboidrato no cálculo nutricional, que é uma dieta normocalórica. Abaixo disso é low carb. Então, se eu faço uma dieta de 40% é low carb. E a galera nem se liga, né? Não. Né? Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Fruta tem carboidrato, vegetais têm carboidrato. Quando eu falo low carb, quando eu falo low carb, eu preciso tomar cuidado, né? Você não zera carboidrato. Ninguém zera carboidrato. A não sei que você viva do sol. Ou vai tomar azeite. Igual planta. Nem planta tá pura, né? Vai tomar gordura, né? Nem a planta tá pura, né? Ninguém tá puro, né? Só na água não vai, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Mas sim, é um protocolo, né? Que a curto prazo ali ele é eficiente, para algumas doenças pode ser usado, né? Existe o seu objetivo ali. Tudo tem que ser personalizado. Exatamente, né? exatamente. Por que tanta gente sem informação fala de nutrição e ganha mais espaço que profissionais de verdade na internet? É porque as pessoas querem a fórmula mágica, né? Agora na China, não sei se você tá sabendo. Eu vi. Só pode falar a regulação, só pode falar profissionais credenciados, né? Exatamente. Tá precisando acontecer isso no Brasil. Se acontecer isso no Brasil, um monte de gente vai ficar desempregada aí, né? Esses influencers estão tudo milionários. E assim, dieta é com nutricionista. Eu não prescrevo remédio. Né? Você acha que essa galera tinha que ser punida? Com certeza.
Porque muda, tá mexendo com a vida das pessoas, Sim, né? sim, Não né? só com a parte Exatamente. física, né? Principalmente com o emocional. Então assim... Muita gente não alcança, né? Aquele resultado, aquele shape. Por exemplo, eu conheço várias histórias de pessoas que prescrevem dieta sem ter condições para isso e que estão simplesmente preocupados com caloria. Mas não é só caloria. Porque se fosse só isso, eu podia beber Coca Zero. E não é isso. A nutrição tá ficando refém do Instagram, né? Tá. Não só a nutrição, também várias outras. Você já viu algum conselho viral que é um absurdo total, assim? Qual? Na sua área. Não precisa... Absurdo falar, na minha área? Vários. Um absurdo total. Gente, que fruta dá... Que fruta da... Já nem sei mais como que é. Que fruta da diabetes, que... Pico glicêmico. Pico glicêmico. Não, e aí é uma história complexa, né? Porque você vai ter que falar de índice glicêmico, perfil glicêmico, metabolismo, né? Bioquímica, e aí... Vai virar uma aula, Vira né? uma aula, né? Mas assim, várias coisas, né? Dieta carnívora, né? Que ser vegetariano ou comer proteína vegetal faz mal, enfim, né? Tirar arroz e feijão da mesa, essas coisas. Você acha que existe alguma suplementação que realmente não funciona, mas que é vendida, que tá no mercado? Ah, sim, a gente sempre teve isso, né? Carnitina e tal, então glutamina para imunidade, essas coisas assim, né? Então a gente sempre tem aí o não entendimento, né, do porquê daquele suplemento, para que ele é específico, para que ele funciona. Você acha que o atleta amador usa mais suplemento que o profissional? Ah, certeza, porque hoje a gente tem a galera profissional do Ironman que está optando em não usar mais suplemento ou usar o mínimo possível de suplemento e ficar mais na alimentação. E caiu o rendimento ou melhorou? Melhorou. Justamente porque é aquela coisa, né, da galera do Endurance. Ninguém quer carregar água, ninguém quer carregar comida, ninguém quer carregar nada, né? A gente não gosta. Então, eles têm cada vez mais preferido a alimentação e diminuir ali, deixar o suplemento, que não tem como, né? Para alto rendimento é difícil, né? É um volume muito alto de calorias e a gente não consegue bater, então precisa suplementar. Mas deixar para usar mesmo aqueles que realmente a gente tem comprovação científica que realmente são eficientes, reconhecido pela Escola Americana do Esporte, né, como suplementação eficiente para alto rendimento. Você acha que existe exagero no discurso sobre saúde mental quando o assunto é emagrecimento? Ah, total. Eu acho que... O problema não é o peso, é o comportamento. Né? Eu acho que falta aí uma atenção, eu acho que falta política mesmo, acho que falta intervenção, sabe? Para esse olhar, porque as pessoas estão adoecendo. Né? Volta e meia eu recebo pessoas no consultório que falam, uma hora isso é bom, outra hora não é, uma hora o médico fala que eu tenho que comer isso, ou o fulano fala que eu tenho que comer aquilo, e aí o que eu faço? Né? Então a gente está lidando com pessoas que às vezes são simples, né? Não tem acesso a alguns conhecimentos, aí você vai num programa de televisão aberto. Precisa reinventar a roda, né? E é o simples, é isso. Sabe, eu acho que falta a gente entender. A gente quer a fórmula mágica, mas na verdade... Ou um nome diferente para uma coisa que é o simples, faz o básico. Faz o básico bebe que dá água, certo. Dorme, come ali. arranca mais coisas na raiz. Ri mais, sabe? Briga menos, desestressa. Não adianta, por exemplo, as pessoas estão se matando no trânsito, mas não adianta, você já tá preso mais, ali. Meditem mais, né? Sabe? Eu acho que a gente tá muito obcecado com alto rendimento em todos os aspectos. E o tempo tá passando, as coisas estão acontecendo e a gente não tá vendo. Eu vejo isso todo dia, no final do meu dia, eu penso nisso, cara. A gente tá tão no ligado. 5 anos, eu nem vi, cara. A gente tá tão no ligado, sabe? Tá tão no automático que a gente esqueceu, sabe? Mas tá na Bíblia isso, né? É uma profecia. O que você pensa do chip da beleza? Solução ou bomba relógio? Você entrevistou aí semana passada, né? A doutora Cristina Gama. Ela já deve ter falado muito bem disso, né? Eu não sou a favor, né, do processo anabólico. De forma sintética, né? E
Eu acho que a gente tem que aprender a se amar e entender que o processo de envelhecimento, ele faz parte. Qual é a questão? Eu preciso envelhecer com qualidade. E aquilo que a gente tem que fazer, a gente não está fazendo. Que é cuidar da minha refeição, olhar ela com longevidade, ter qualidade de atividade física, né? O OMS estipulou o conceito do que é saúde. E ela é muito mais ampla agora. Então, saúde é eu ter lazer, saúde é eu ter ócio, saúde é eu ter com o meu psicológico em dia. Não ficar indo no CAPS, né? Todo dia. Tem uma galera aí que tá precisando. Sabe? Então, assim... e aí a gente tá tentando brigar com uma coisa que não tem como, que é o tempo. A gente tá tentando fazer de tudo para evitar o tempo. Não tem como. As 24 horas continuam acontecendo. O que você já viu, assim, de mais perigoso na busca, assim, por um corpo ideal? Eu já recebi mulheres muito magras que olhavam para mim chorando e diziam assim: eu preciso emagrecer. Você precisa me emagrecer. E aí eu olhava para elas. Elas estavam ali de top, de bermuda, a gente fazendo a composição corporal. E eu não sabia como eu ia dizer para ela que, na verdade, ela precisava comer. Caramba. Obesidade é sempre falta de força de vontade? Não, nunca é. Tem gente que não emagrece mesmo fazendo tudo certo? Tem. Fatores, às vezes, fisiológicos são várias também. relações vinculadas. Tireoide, pode ser Isso, também, às vezes né? tem doenças autoimunes vinculadas, né? Algumas outras patologias. Comer saudável é tão caro assim ou é só desculpa? Não, não é tão caro. É óbvio que você compra um demora miojo mais por... tempo, né? Quanto você paga um miojo? Sei lá, R$2. Eu nem sei né? o preço disso. O quilo da banana tá 7. Mas ainda é mais barato comer natural. Descascar, não desembalar. Descascar né? mais, exato. O jejum intermitente funciona ou é só hype? Funciona. O protocolo executado da forma correta, sim. A indústria alimentícia engorda as pessoas de propósito? De propósito, provavelmente. Eu não vou te dizer de propósito, mas pelo vínculo que eles têm, né? Com a que indústria farmacêutica. Provavelmente. Os mesmos cara que engorda é os pode que vendem ser. remédio. Né? Será que eles têm um vínculo, né? Com certeza, não tenho dúvida. Nutricionista virou coach de dieta? Alguns, mas não todos. Por que muitos profissionais repetem protocolos antigos e ignoram a ciência nova, você acha? Não sei. Será que eu estou com preguiça de ler, estudar? Ou porque é mais fácil, né? Você acha que existe ego demais na área da nutrição? Em todas as áreas. Todas, né? Você já discordou de algum médico em tratamento, assim? Já. Eu sempre trabalhei muito próximo de médicos, né? Então, na maioria, eu sempre tive um espaço, né? Sempre foi aberto para eu discutir, para eu argumentar o porquê, né? Alguns concordaram, outros, não, vou seguir da mesma forma. E aí, ali na situação multidisciplinar que nós estávamos, a palavra final era dele, né? Mas sim, já tive. Nutricionista trabalha por amor ou está sendo mal remunerado no Brasil? Assim, eu tenho muitos colegas que estão ganhando muito bem, né? Mas no contexto geral é mal remunerado, sim. Mas dá para ter o seu lugar ao sol. Né? Só batalhar, né? Exato. Mas sim, precisa aí um olhar aí, precisa com certeza em relação a isso. Pessoal que tá no Instagram, comente aí, eu quero Café Três Corações, para estar concorrendo aqui um kit de produtos lá do Três Corações. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está na bio do meu Instagram. Deixa seu like, ativa as notificações lá, por favor, hein? André, para finalizar, deixa uma mensagem aí pro pessoal que tá ao vivo no Instagram, o pessoal que vai assistir depois isso no YouTube, uma mensagem de conselho para estudantes, para seus alunos lá da faculdade, para seus pacientes, fica à vontade. Para os meus alunos, para os futuros alunos, estudem. Nós estamos vivendo aí um tempo de... Inteligência artificial, né? Inteligência artificial, de processos rasos, né? Então, a gente está lidando com a vida de alguém, com as expectativas e sonhos de alguém. Então, a gente precisa estudar.
precisa se dedicar, né? E assim, se ama, sabe? Eu acho que tudo parte disso. Eu acho que a gente precisa se olhar mais, se amar mais. Eu acho que tá na hora da sociedade parar um pouquinho, sabe? E a gente olhar. A gente evoluiu muito, cresceu muito, foi muito pra frente, mas Perdeu alguma coisa nesse caminho. a gente perdeu algumas coisas importantes, né? Então, acho que a gente precisa rever isso. E é individual, e é familiar. Então, as pessoas podem olhar e dizer assim, mas não tem como por causa da política, não sei o quê. Não se trata disso. Se trata eu dentro da minha casa, com os meus filhos, você com a sua esposa, com o seu marido, né? Então, com seus filhos. Então, eu acho que tá faltando isso, sabe? Tempo. As 24 horas continuam as mesmas. A gente é que não tá entendendo isso, sabe? É. A cronobiologia do mundo tá bagunçada, né? Tá. Vamos falar a verdade. Tá. Deixa seus contatos. Fala o pessoal aí do Instagram, para seguir você no Instagram, quiser compartilhar aí o seu Instagram. Tá. Os telefones para entrar em contato, quem quiser consultar com você, fazer algum trabalho, ir lá te encher o saco, qualquer coisa, fica à vontade. O meu Instagram é nutri.andreaschulz, né? Schulz com Z, né? Schulz com Z. S-H-U-L-Z. LZ, sem T. Não é Schultz, não, do sapato. Não é. Não é minha irmã, meu parente. Podia, né? Mas não é. Eu atendo lá na Clínica Ictus, né? Então, estão com atendimento lá. Fica lá no Bosque da Saúde, depois verdade. do Hospital São Mateus, né? Telefone 9205-4314. As meninas lá vão atender, agendar, aproveitar, né? Porque a agenda já está começando a ficar apertada aí para dezembro. Ainda tem alguns horários. Ainda tem podemos. Gente querendo meter o shape ainda, né? Até 2025. Se preparando. E assim, a gente tem muitas competições que ocorrem agora ainda, né? Muita gente começando temporada agora. Então, a agenda acaba ficando um pouco mais cheia. O Pedro aqui perguntou. Pergunta pra André o nome do aluno favorito dela ao vivo. Oh, meu Deus, tinha que ser o Pedro, né? Pronto, tá respondido aí, Pedrão. Os meus alunos são ótimos. Eu vou encerrando aqui o episódio com a Andréia, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade. A gente tentou aí, agenda super apertada, hoje deu certo, graças a Deus. Agradecer a vocês que ficaram com a gente aí no Instagram até agora. Dá tempo de você comentar, eu quero Café Três Corações. Eu vou fazer o sorteio semana que vem e vou divulgar aí no meu Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal do InformaCast, o link está aí na bio do Instagram. Dá essa força pra gente, para ajudar a crescer o canal. E eu quero finalizar aqui agradecendo a Andréia, desejando a você que continue essa pessoa maravilhosa, que você é radiante, cheia de luz, que tem um coração enorme, que eu tenho muita gratidão por tudo que a gente passou junto na minha preparação. Quero voltar a ser seu paciente. Volte. Seu amigo, sempre fui, sempre você, pro resto da vida. E desejar muita saúde, que Deus continue te abençoando nos seus projetos, a sua família, né? E que essa nova etapa aí agora pós-Cuiabá seja de muita prosperidade na sua vida. Amém. Tá bom? Obrigada. É um prazer estar aqui. Você sabe que você é especial, né? O seu trabalho. Fiquei muito feliz quando eu soube do seu trabalho, né? Então, sei que você passou por vários desafios e superou todos eles. Você é um profissional impecável e eu te agradeço por essa oportunidade. É muito bom estar aqui. Obrigado você. Pessoal, um beijo para vocês. Eu quero finalizar aqui mais uma vez agradecendo aos patrocinadores do canal do InformaCast, que é o Atacadão do Suplemento, que é o GTX Sports, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, Instituto Rafael Fittipaldi, e aos colaboradores, que é a Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.